Então, recebo todos vocês, para falar sobre um tema, o tema de hoje, né? A ideia, obviamente, é fazer uma introdução, tá, pessoal? Eu gosto sempre de situar. Cada uma dessas aulas, poderíamos passar aí 6, 8, 20 horas, né, desenvolvendo esses temas. Há fôlego para isso, mas a ideia não é essa, né? A ideia de fato, promover uma introdução. E alguns temas, né, são temas, de fato, mais introdutórios, e outros, penso que são temas que poderiam ter mais fôlego. Esse, inclusive, é um tema que poderia ter mais fôlego, e temos pessoas na comunidade gestáltica brasileira que fazem um trabalho importante e com mais fôlego, né, nessa qualificação de gestalterapeutas, né, nessa temática do corpo, da corporeidade, né, de uma terapia corporal em gestalterapia. Aqui no Ceará, né, em Fortaleza, temos, né, uma amiga, que é a Sandra Alegretti, que é uma pessoa que, para mim, é uma referência importante. Na minha história pessoal, né, e na gestalterapia nacional, uma outra pessoa que eu acho que é muito importante, que é a Lica Queiroz, né, professora da Universidade Federal da Bahia, né, que compõe aí o corpo docente de muitos cursos de formação em gestalterapia pelo Brasil, né, para mim, uma das principais referências, pessoalmente a principal referência, ela sabe disso, né, esse reconhecimento eu já favoreci muitas vezes, para mim ela é a pessoa mais importante da gestalterapia brasileira, e temos outras pessoas que bem desenvolvem essa perspectiva. Então, a ideia, como eu dizia, é a gente introduzir uma reflexão sobre o lugar do corpo, tanto na ontologia, né, e aí eu me explico, né, a ontologia né, é aquilo que diz da condição ôntica do humano, né, ontológica, desculpa, né, da condição ontológica do humano, né, quando a gente discute fenomenologicamente a condição ontológica, né, é aquilo que diz sobre o humano num sentido mais genérico. Né? Então, o corpo é uma categoria ontológica do humano. Talvez a forma como a gente significa os corpos, né, como corpos belos, né, na medida em que são corpos malhados, né, isso diz sobre a condição ôntica, né, que situa, de certa forma, esse corpo, né, e um determinado padrão estético que se investe sobre esse corpo, situando ele aí num determinado tempo. Então, a ideia é falar, né, dessas duas perspectivas. Ontologicamente, como é que o corpo aparece num referencial gestáltico? E no âmbito da clínica, né, assim, como né, fazemos um bom uso, né, assim, porque eu acho que a ideia de utilização ela pode ser uma ideia muito pervertida, né, então eu quero falar aqui de um bom uso, né, como favorecemos um bom uso do corpo na clínica gestáltica. Né? Então, pincelar elementos, indicar referências, é um pouco né, o objetivo do nosso encontro de hoje. Peço algo, tá? Sim, me interrompam a qualquer momento, tá? Sim, quer falar, quer fazer alguma consideração, né? Para um pouquinho a aula, tem pessoas que já estão um pouco mais habituadas com isso, né? De entender que podem interromper, né? E que a gente tem construído aí na segunda-feira à noite algum diálogo, né? E isso é bom. Então, faço esse destaque, tá? Interrompam sempre que ficar alguma dúvida, queira fazer alguma colocação. Eu acho que, nesse sentido, a aula ganha, né, uma interlocução mais favorável, uma dinâmica melhor. Então... João,
Oi, Tá Vitória. dando para me ouvir? Tá sim, perfeito. Não, só que você falou dessas duas pessoas, né? E aí eu acho importante também citar a Mônica Alvim, né? Mônica Botelho Alvim, que ela também desenvolve trabalhos incríveis, principalmente aí tomando essa interlocução com o Merleau-Ponty, né? Com essa parte mais da fenomenologia, existencialismo, né? Então eu acho que ela também é uma autora que merece um destaque muito importante. Se a gente for procurar, ela tem muito trabalho, né? Nisso, principalmente em Perfeito, interlocução com o Merleau-Ponty. perfeito, Vitória. Não a mencionei, né? A Mônica também é outra pessoa muito querida, né? Eu quisera chamar ela de amiga, né? Assim, só que a gente não tem a intimidade suficiente para que eu a considere minha amiga, mas eu gostaria, né? Assim, se eu morasse no Rio, eu queria que a Mônica fosse minha amiga, né? Assim, que é uma pessoa muito massa mesmo. Mas temos, né, algum nível de intimidade, e eu omiti, né, porque ela está nas referências, né? Eu vou trazer um dos trabalhos dela, que é justamente num que ela tematiza sobre o lugar do corpo na gestalterapia e indica esse diálogo justamente, né, um diálogo profícuo com o Merleau-Ponty. Então é isso, né? Assim, qual é a ideia da aula de hoje, né? A ideia é que a gente encontre um pouco, né, as bases, né, desse trabalho com o corpo na gestalterapia. É inevitável, tá? Assim, quando a gente fala disso, de imediato temos uma referência com a figura da Lori Posner, né? Eu tenho abordado dessa forma, porque a pessoa que a gente conhece como Laura Peus, né? Eu gosto de trazer também um nome solteira, né? Solteira dela, porque eu acho que tem algumas marcas aqui do patriarcado que eu gosto de acentuar, né? A Laura não, a Laura foi uma variação que ela fez quando ela viaja para os Estados Unidos, ela migra para os Estados Unidos, mas o Peus, né, é o nome do marido que deixa de ser marido em grande parte da vida dela, né? Então, eu acho legal a gente conhecê-la também pelo nome dela, solteira, né? Então, a Lori Posner, ela é a principal referência, tá, na gestalterapia, co-criadora da abordagem gestáltica, e é quem nos inspira ao desenvolvimento desse estilo de gestalterapia, né? Aí eu lembro da aula do professor Alex, né, da gente entender que a gestalterapia ela não é una, né? Ela não é única, ela tem, né? Existem tantas gestalterapias quanto gestalterapeutas. Então temos ali diferentes estilos, pessoas que integram mais, integram menos esse trabalho com o corpo, mas algo que eu já gostaria de frisar é que todo e qualquer gestalterapeuta não pode alienar o corpo. Tá? Por mais que eu não tenha no meu estilo essa inclinação para desenvolver o trabalho corporal, mas, né, na relação com o outro eu não posso alienar esse corpo, né? E aí é um pouco do que eu quero frisar justamente nessa compreensão de uma dimensão ontológica do corpo, né? Porque se eu nego o corpo na sua dimensão ontológica, eu estou favorecendo aqui uma imprecisão. Em termos gestálticos, eu estaria impreciso. Então, a Lori Postner, ela, em diversas situações de entrevistas, de treinamento em gestalterapeutas, destacou que há um aspecto que nunca será suficiente enfatizar, a de que o trabalho corporal é parte integrante da gestalterapia. Né? Eu gosto dessa ideia, né, de que, por mais que a gente enfatize, isso é insuficiente, porque eu leio, né, essa ênfase da Laura muito associada com aquilo que compõe, né, o fundo das nossas experiências, que na teoria do self a gente conhece como função id. Né? A função id a gente pode entender como esse caldo de cultura a partir do qual fomos subjetivados, né, intersubjetivados. Então, me parece que a Laura está falando isso, né? Assim, por mais que sejamos gestalterapeutas, fomos subjetivados
a partir dessa lógica do sujeito e da cultura ocidentalizada, que relega um lugar secundário a esse corpo. Então, o que ela está fazendo, né, é trazer uma ênfase sobre o desafio de cada um de nós, gestalterapeutas, bem integrarmos, né, essa compreensão do corpo, essa ideia de que somos corpo e não que temos um corpo, tá? Tanto nos nossos modos de vida, nas nossas relações, bem como na nossa prática profissional, né? Então, ela pontua, né, que nos seus trabalhos, facilitando trabalhos terapêuticos, quer seja na díade, né, na relação terapeuta-cliente, terapeuta-consulente, terapeuta-paciente, quer seja nos processos grupais, ela sempre irá se permitir qualquer tipo de contato físico. A gente pode depois melhor explicar o que é que ela chama de contato físico, se ela entende que isso pode facilitar, né, pode ser um facilitador de awareness da situação presente. Tá? Então, ela está assumindo, né, isso ela fala no Living the Boundary, que ela entende que o corpo dela está a serviço do outro. Tá? Obviamente, sem né, se cuidando para não permitir qualquer tipo de manipulação, de violência, né, que ela não esteja ali disponível. Né? Obviamente, ela tem essa consciência do que é que ela topa ou do que é que ela não topa. Mas é importante. Mas, fazendo referência a Laura Peus, eu queria situar, né, assim, de onde é que isso surge no trabalho da Laura, e já indicar algo que eu frisei na nossa primeira aula, né, sobre a história da gestalterapia e o que isso diz sobre a formação de vocês, o trabalho de vocês e o desenvolvimento da comunidade gestáltica hoje. Eu lembro que quando eu falava da história de vida do Pedro, que eu falava da história de vida da Laura e a história de vida do Paul Goodman, eu fazia uma provocação para cada um de vocês que a gente olhe para a nossa história de vida, que a gente olhe para as nossas experiências. Tá? Então, a experiência da Laura com o corpo situa a Laura. Tá? É uma experiência muito originária. Né? Desde muito pequena, a Laura ela vive experiências que favorecem uma maior consciência corporal. Ela vai se dando conta de qual é o lugar do corpo, experiência dela. Tá? E aí eu faço essa provocação para cada um de nós. Assim, quando é que me veio a primeira vez, tá? Que é uma pergunta para que a gente possa manter, né? Deixar ruminando aí por alguns dias, por algumas semanas, por alguns anos. Quando é que eu me dei conta de que, sentido equivocado, né? Quando é que eu me dei conta de que eu tenho um corpo? Nossa história de vida, né? Eu estou dizendo no sentido equivocado porque a gente vai perceber que em gestalterapia e no pensamento do Merleau-Ponty, a gente não mais diz que eu tenho um corpo, né? A gente diz que eu sou um corpo. Tá? Então, por isso que eu estou frisando aqui nesse sentido equivocado. Mas, a partir dessa racionalidade histórica que a gente foi constituído, né, a gente entende que eu tenho um corpo. Né? Então, eu quero resgatar um pouco isso. Qual foi a primeira vez que você pensou sobre si como alguém que tem um corpo? Óbvio, né? A gente não vai abrir aqui para que vocês relatem, mas fica essa primeira provocação. Né? Assim, quando eu me descobri como alguém que tem um corpo, que sou um corpo,
Qual foi o efeito disso na minha experiência? Né? Então, quando eu comecei a me perceber como um homem, né, falando da minha experiência pessoal, tá? Quando eu comecei a me perceber como um garoto, como um menino, né? Quando eu comecei a me perceber como um garoto menino que tinha um corpo que performava bem. Eu já falei em alguns momentos, né, no processo formativo, que uma das primeiras cenas de confirmação que eu vivo na minha vida é na escola, quando eu descobri que eu corria mais rápido que todo mundo da escola. Né? E aí, naquelas gincanas, né, foi no Jardim 2, né, então eu deveria ter ali 5, 6 anos de idade, e foi um primeiro registro disso. Assim, o João Vitor é bom em algo, eu era bom em correr. Né? Meus pais, né, mamãe e papai, dizem que eu assistia um desenhozinho animado que era a Formiga Atômica. Né? Eu estou denunciando aqui a minha idade. Né? E aí eu saía correndo no meio da casa e gritando, Formiga Atômica! Né? Então, esse é um primeiro registro do meu corpo. Ao longo da minha vida, eu fui tendo outros registros. Num dado momento da minha vida, eu me descobri que alguém que tem um corpo é um corpo de estatura baixa. Isso teve efeito sobre a minha vida, sobre como eu me percebia, sobre como o outro me percebia. Isso me mobilizou, né? Inclusive em termos de fantasias, como é que o outro me percebia, me tratava. Esse corpo performático, né? Que era capaz de uma boa produtividade, em um dado momento da minha vida, ele foi questionado. Por quê? Porque eu jogava futebol de salão, né? E o nosso time era um time de baixinhos. Então, até os 12, 13 anos, a gente estava ali, né, numa altura parecida com todos os outros colégios, né, clubes. Depois, a turma cresceu e a gente ficou. Eu lembro de uma fala do meu técnico, né, dizendo assim, vocês jogam muita bola, mas vocês são todos baixos. Então, entender isso, né, de que há um lugar do corpo na nossa experiência. Né? Esse corpo é um corpo que é nomeado, é um corpo que atua, né? Que é atuante, mas que também é sensível, que também é potente, mas é frágil. Né? Então, estou tentando aqui trazer, na minha própria experiência pessoal, elementos para a gente pensar, né, qual é o lugar do corpo na nossa constituição como sujeitos. A Laura tem consciência disso desde sempre, na experiência dela. E aí, por isso, ela afirma isso na experiência dela. Como facilitadora de processos individuais, como facilitadora de processos de grupo, mas também como formadora de gestalterapeutas. Então, a Laura tem um entendimento ainda mais amplo. Né? Ela vai entender que essa questão do corpo não é só uma questão pessoal. Né? A Laura, do João Vitor, do Luiz, essa é uma questão também do nosso tempo, da nossa sociedade ocidentalizada. Né? Eu digo ocidentalizada porque, se a gente for a partir de outras culturas, essa experiência ela vai ser muito distinta relativa ao corpo. Essa alienação do corpo, né, desse corpo sensível, desse corpo potente, né, em ver o contato com o mundo, isso é muito, esse corpo alienado é muito característico da sociedade ocidentalizada, mas não é necessariamente em outras culturas, tá? Isso a gente precisa entender. Então, diz a Laura no livro The Boundary, que em todo o processo que ela facilita, ela inicia, né, o trabalho dela, favorecendo
alguma awareness corporal. Então, se fosse a Laura dando a aula hoje, né, sobre o lugar do corpo na ontologia e na clínica gestáltica, certamente ela teria iniciado essa aula pedindo para que vocês tomem consciência da respiração de vocês. Para que vocês fossem percebendo, né? Isso eu aprendi com a Lica, tá, pessoal? São alguns recursos ali do manejo com trabalho corporal na clínica gestáltica. Então, pedir para que a pessoa tome consciência da respiração, desse padrão de respiração que eu estou vivendo. Eu posso aprofundar essa consciência pedindo que a pessoa observe, né, o fluxo do ar, né, oxigenando os órgãos, os tecidos, partes específicas desse corpo. Eu posso também pedir para que a pessoa tome consciência dos apoios que ela está vivendo, né? Então, eu estou aqui sentado na cadeira e eu percebo que eu me apoio, né, com um rolinho que eu boto aqui nos pés, para ficar, né, fazendo algum tipo de ground, a cadeira, né, que as minhas coxas tocam, a minha região das nádegas, que tocam, os isquios estão relativamente bem posicionados na cadeira, as minhas costas, elas estão um pouco flexionadas para frente, isso tensiona um pouco, né, a minha região dorsal, eu poderia relaxar um pouco mais, né, eu poderia buscar um movimento que favorecesse algum conforto maior, tá? Isso tudo é uma consigna que a gente pode sugerir para os nossos pacientes, né? No contexto das nossas experiências formativas em grupo, um ou outro facilitador pode conduzir, né, esse aquecimento ali com o grupo, tá? A Lica sempre conduz. Então, a Laura favorecia isso, né? Justamente porque ela entendia que o sujeito ocidental, tal como está no slide, ela vive a sua experiência do pescoço para cima, né? E aí uma primeira provocação para nós da psicologia no modo geral, né? É muito curioso quando a gente vai representar a psicologia, a gente representar a psicologia como uma cabeça, né? Então, a psicologia ali é uma cabeça. Aí, às vezes, essa cabeça ela é investida de um significado biologizante ou mecanicista, né? É uma cabeça, é um cérebro com engrenagens, né? Ou com uma rede ali de neurotransmissores, né? De conexões sinápticas. Temos todas essas representações. Se você coloca ali no Google Imagens, você vai ver todas elas. Pouquíssimas das vezes, a gente pensa o sujeito psicológico como um sujeito encarnado, né? Assim, a psicologia, né, nessa perspectiva reducionista, ela daria conta, então, né, dessa mente, daquilo que a Laura está denunciando como a nossa experiência de quem vive do pescoço para cima. Então, a Laura entende que a gente deve integrar, né, a um corpo que está alienado, tá? Então, ela, como eu disse, ela sempre inicia os seus trabalhos com exercícios que favoreçam, né, essa reintegração. Tentando situar aqui vocês, né, de algumas referências que vocês possam encontrar para entender esse lugar do corpo, uma referência básica é o próprio Gestalt Therapy, né? E no capítulo 2, o Peus e o Goodman, eles vão dizer, né, este livro concentra-se numa série de semelhantes dicotomias neuróticas básicas de teoria e tenta interpretá-las, conduzindo a uma teoria do self e sua ação criativa. A primeira delas, né, a primeira dessas dicotomias neuróticas, presentes
na filosofia, presentes nas psicologias, presentes na medicina, é essa cisão, né, essa dicotomia corpo e mente. Aí os autores complementam, dizem eles, essa divisão ainda está em circulação popularmente, embora a unidade psicossomática seja aceita como verdadeira entre os melhores médicos. Aqui, dois aspectos que precisam ser frisados, tá, pessoal? A gente já viu, o professor Caio, né, ainda no curso de introdução, ele nos apresenta que uma das referências importantes, né, como teoria de fundo da gestalterapia, é o pensamento do Kurt Goldenstein, né? Ou seja, a experiência que o Peus vive como assistente, né, como médico assistente do Kurt Goldenstein, considerado por muitos como o pai da psicossomática, a experiência que o Peus, e de forma indireta, a Laura, a experiência que o Goodman vive também de forma direta com o Reich, né? Então, de forma direta, Peus e Goodman, de forma indireta, a Laura. Essa influência do Reich favorece uma tomada de consciência sobre como essa dicotomia ela é característica das psicologias modernas. Tá? E aí a gestalterapia assume como função, no livro Gestalt Therapy, compreender, né, essas dicotomias e como a gestalterapia pode favorecer uma teoria do self e uma ação criativa que se desloque dessas dicotomias. Tá? Aí eu quero aqui parar um pouquinho para a gente situar, né? Fazendo uso aqui do próximo slide. Diz os autores, né, do Gestalt Therapy, firmemente plantado em sua mente amada ou desprezada, nosso homem não percebe que está controlando deliberadamente seu corpo. Trata-se de seu corpo, com o qual tem certos contatos externos, mas não se trata dele. Ele não sente a si mesmo. Se habituou há muito tempo a não perceber como está inibindo muscularmente essa função e cortando o sentimento. Finalmente, quando ele começa a ficar muito doente, com fortes dores de cabeça, asma e acessos de vertigem, esses reveses chegam de um mundo absolutamente estranho, seu corpo. Tá? Então, faço referência a esse trecho do Gestalt Therapy, né, quando o Goodman e o Peus estão discutindo, né, a forma como há uma antropologia na neurose, né, um investimento, um superinvestimento na fala, né, na significação, e um desinvestimento nessa experiência primeira, que é a experiência sensível do corpo, né, resgatando a história de que a nossa experiência primeira é a de um corpo sensível, é a de um corpo afetável, tá? O que vai se aproximar bastante do pensamento do Merleau-Ponty, tá? Como a gente vai ver nos próximos slides. Aí eu faço aqui uma breve digressão, tá? Não tenham dúvidas que em algum momento do processo formativo de vocês em psicologia, algum professor de vocês fez uso do mito da caverna, né, do Platão. Lembram do mito da caverna? Uma historinha que narra, né, a história de um povo que vive, né, basicamente, né, encarcerado na experiência sensível, né, que vive numa caverna, e a percepção que ele tem
do mundo, né, a percepção que esse povo tem do mundo é uma percepção deturpada, né? Eles interpretam o mundo a partir de uma luz que eles estão acorrentados nessa caverna e tem uma fonte de luz que ilumina essa caverna, né? E há pessoas que cruzam ali, há sons que eles escutam. Então, a percepção deles de mundo é a partir dessa experiência sensível. É narrado, né, esse mito da caverna, que num dado momento, um deles se liberta dessas correntes, né, atordoado, sem saber para onde vai, o que está vivendo, ele ascende, né, dessa caverna para o mundo da luz, né, para fora da caverna. Ele vê uma luz e ele vai para fora dessa caverna. Quando chega fora dessa caverna, né, tal é o estranhamento com esse estímulo da luz, que num primeiro momento ele está cego, tá? E somente depois é que ele passa a se adaptar, e aí ele passa a ter uma real percepção do que é o mundo. Tá? Se a gente faz uma interpretação desse mito, a gente vai entender que há nessa narrativa uma valorização do mundo das ideias, do mundo das luzes, né? Em detrimento à experiência sensível representada ali na forma da sombra. Né? Então, quando a gente para pensar na história dos processos de subjetivação dos sujeitos ocidentalizados, da cultura ocidental, a gente vai reconhecer que a cultura ocidental vive a partir do século XVI o que a gente chama de uma segunda fase do humanismo. Né? O Pedro Dalle Nogari, que é um autor que escreve o livro Humanismo e Anti-Humanismos, ele aponta que a primeira fase do humanismo é justamente a cultura grega, em específico a cultura ateniense, tá? Em que constitui a cultura ateniense, constitui uma certa ideia de sujeito, né, como o sujeito da razão. Passado ali quase 13 séculos, né, que a gente vai considerar como a Idade Média, a Idade das Sombras, começa a se desenvolver um processo político, cultural e econômico que culmina no período clássico e a modernidade. Né? Aí a gente vive os nossos processos de colonização e a gente hoje pensa como o europeu. Né? De forma perversa, a gente acaba pensando como o europeu. Né? Então, o professor Luiz Cláudio Figueiredo escreve um livro, 4 séculos de subjetivação, em que um dos aspectos analisados é justamente isso. Né? O fato de que o sujeito ocidentalizado é um sujeito que afirma, que favorece uma primazia da racionalidade em detrimento da experiência sensível. Então, passamos a nos identificar muito mais como seres racionais do que como seres sensíveis. Certo? Dando para entender? Eu estou vendo aqui só o Luiz. Luiz, você é a minha amostra. Tá dando para entender? Beleza. Respondam aqui, por favor, se não estiver dando para entender no chat, tá, pessoal? Então, quero... Retomando isso, né? Então, a gente tem aí um processo cultural. Diga, Fernando. Diga, Luiz. Meu áudio está funcionando? Beleza, tá sim. João, talvez você pudesse dar só uma pincelada rápida, porque essa trajetória do pensamento racional e da renascença, né, que na verdade é esse pensamento grego retomando no Ocidente e tal, esse é o recorte que a gente conhece, que a gente vê em história, e já estudamos na psicologia e tal. Mas essa é uma história, né? Você poderia mencionar algum outro recorte de alguma outra cultura que conseguiu preservar essa sensibilidade, que
a gente está se deparando com essa realidade, com essa dimensão, né? E estamos discutindo sobre isso, da importância de voltar a isso, né? Você poderia mencionar alguma coisa? É curiosidade mesmo. Cara, os nossos povos originários são extraordinários, né? Tem muito a nos ensinar sobre isso, né? Assim, e acho que tem no Brasil, né, um autor que tem sistematizado isso, né, certamente é uma referência, o Ailton Krenak, né, que vai trazer, né, assim, não só essa relação com o corpo, com a natureza, né, que é uma perspectiva holística, mas uma tradição também com a nossa oralidade, né, no sentido da coletividade, né, não uma oralidade no sentido fala dessa oralidade racionalizada que está né, cindida do corpo, né? Então é uma oralidade sensível, é uma oralidade coletiva, né? Então assim há ótimas referências, né? E agradeço a tua colocação nesse sentido, né? Para a gente entender que, inclusive é uma discussão que eu tenho tentado ali culturar com o Caio, né? A gente até pensa num Gestalt em prosa sobre isso, se é possível pensar, né, uma gestalterapia decolonial, né? Assim, porque é isso, né? A gestalterapia ela é uma abordagem oriunda desses espaços que são, por princípio, os espaços colonizadores, né? A sociedade europeia, a sociedade norte-americana, são sociedades colonizadoras, né? A gente vive processos de colonização na relação com esses países, com essas economias, com esses mundos. Então, é possível, né, que a gestalterapia não seja uma prática colonialista, é possível que a gestalterapia seja efetivamente, né, uma prática decolonial. São reflexões aí que o Caio, né, eu tenho provocado o Caio a pensar, porque o Caio é meu professor de teoria decolonial. Mas bacana a tua pergunta, né, cara? Então, para situar isso, né? Então, o que a gente vê, né? A gente vê esse registro, né? Esse registro na cultura, esse registro na psicologia, nas ciências. Há uma crítica que o próprio Merleau-Ponty faz a esse discurso científico, como assumindo, né, uma condição de um discurso eminentemente racional e que negligencia essa dimensão sensível do corpo. Eu sempre pontuo isso, tá, pessoal? Não é que a gente deva negar a nossa condição de racionalidade. Eu acho que o que em gestalterapia a gente trabalha é justamente um processo de integração daquilo que está alienado do self. E aí, nesse sentido, né, não é negar que a gente é também um ser racional. Não é negar que há também, né, isso que a gente apresenta comumente, né, ou seja, somos sim seres pensantes, mas a gente não é somente um ser pensante. A gente também é um ser, né, sensível, a gente é também um ser que vive, né, como eu diria, intuições, né, ou seja, a nossa experiência ela é marcada pelo campo das percepções, mas também marcada pelo campo, né, de uma sabedoria pré-reflexiva, que é intuitiva. Tá? Então, isso que me parece que é o desafio, né? Não é abdicar de uma racionalidade, mas favorecer uma integração. Né? E aí, nesse recorte que eu trago, né, do livro Gestalt Therapy, a ideia é justamente ilustrar isso. Né? Assim, vivemos um processo de constituição sociocultural tamanho que aliena essa dimensão da nossa corporeidade, que a gente, quando vive as nossas experiências sensíveis,
muitas vezes a gente não sabe nomeá-las. Muitas vezes a gente não sabe como lidar com elas, né? A gente não sabe, inclusive, entender, né, qual é a relação dessa experiência sensível com aquilo que é a nossa situação existencial. Tá? Mas na sequência. Esse textozinho... Oi, Vitória. Só um adendo, quando você fala sobre isso, eu lembro, né, que o Merleau-Ponty, ele vai deixar isso muito bem claro. Ele também vai falar sobre a questão da fala primeira e a fala segunda, né, e aí essa fala primeira é justamente a fala que está ligada a essa experiência pré-reflexiva, né. Para ele, a partir do momento em que a gente vai sentindo, se permitindo sentir, automaticamente isso se transforma em algum significado, né, em algum sentido que vem através da palavra, que nós somos seres que fomos constituídos dentro de uma linguagem, né? Enquanto que essa fala segunda é justamente porque está ligada a essa dimensão mais reflexiva, né, da experiência, onde você já nomina antes de sentir, onde você já determina antes, né, e aí você falando, me veio muito isso, né, que para ele, como nós somos um corpo que está no mundo interrelacional, que é uma relação que realmente ela vai acontecendo e se constituindo a todo momento, quando a gente se permite sentir tudo isso que a gente vai sentindo, se transforma num sentido, né, e automaticamente isso já vem dentro também da nossa linguagem, né? Se não como termos muito bem fechados, né? Como, por exemplo, estou feliz, mas pode vir como descrições, né? Descrições de uma sensação, descrições de um sentimento, algo nesse sentido, né? Você falou, eu me lembrei disso, que é muito presente dentro desse trabalho dele, né? Perfeito, Vitória. Mas eu complementaria, né, dizendo que, na forma como eu leio o Merleau-Ponty, me parece que, em alguns momentos, ele até se esquiva dessa necessidade de estarmos sempre atribuindo significado, né? Assim, ele me parece que ele faz uma certa sugestão de que é possível que, em alguns momentos, a gente fique na experiência, né, a própria experiência sensível, e não assumir esse afã de logo na sequência, né, atribuir significado, nomear, né? Então, é interessante isso, né? Assim, de que, por exemplo, a criança vive isso, né? A criança muitas vezes fica na experiência sensível, ela sente, né? E por vezes é o adulto que vem, né, num afã de trazer essa nomeação, né? Aí por que eu estou me lembrando disso, tá, Vitória? Para acrescentar aí a tua boa colocação, porque há, por exemplo, né, e diz da minha experiência pessoal, eu vivi durante algum tempo, né, o privilégio de fazer parte de um grupo de biodança, né, facilitado pelo professor César Wagner Góes, que era um grupo já mais maduro, que era da turma que fazia a formação em biodança, né, sobre a coordenação do professor César Wagner Góes, e o César sempre nos explicava isso, né, a biodança, ela começa com um momento de partilha do que foi vivido na semana anterior, no momento anterior, né, ou assume um caráter um pouco mais didático sobre alguns princípios né, na forma como o César trabalha, né, sobre a biodança e a educação biocêntrica, e aí depois a gente vai para a vivência. Né? Quando acaba o grupo da biodança, né, o facilitador da biodança deixa a coisa em aberto. Aí o César explica, né? Ele diz, deixamos em aberto para que o vivido atue. Porque na hora que a gente nomeia, a gente encerra essa atuação do vivido. Né? Então, que aí é uma coisa que nós, gestalterapeutas, precisamos estar atentos, né? Assim,
não ficar numa certa tensão, né, de todo momento estar nomeando a referência do sujeito. Né? Se o Luiz está compartilhando algo que é muito caro e ele está entrando em contato com esse sentimento, né, o meu trabalho não é nomear o que o Fernando está sentindo. Tá? Pelo risco de, se eu nomear, eu já, né, tem a ver aqui com o próprio conceito de consciência, né, que o Merleau-Ponty resgata. Né? A consciência é sempre uma interrupção do vivido, né? É sempre um distanciamento do vivido. Tá? Então, o que é o distanciamento? A consciência, a nomeação. Né? Assim, ok. Né, para ilustrar, tá, Fernando? De modo geral, a gente não tem consciência dos nossos processos autônomos, né, do nosso corpo. Você não tem consciência dos seus movimentos peristálticos, nesse exato momento. Não sei se tu jantou, eu ainda não jantei, né? Comi aqui um lanchezinho antes de entrar na aula, vou jantar só depois das 10. Então, eu não tenho consciência dos meus movimentos peristálticos. Sei lá, alguém jantou, aí está escutando aqui a aula, tá fazendo os seus diálogos, né, mais silenciosos, e aí, de repente, começa a se dar conta desses movimentos peristálticos. Há, na consciência do movimento peristáltico, uma certa interrupção. Algo, né, nessa experiência organísmica, algo está ali interrompido. Algo está, né, precisando de uma atenção desse organismo. Tá? E isso, né, trazendo esse aspecto, né, do que o pensamento do Merleau-Ponty, do que o pensamento né, a prática da biodança pode nos ensinar, né, foi o gancho que eu estava fazendo. Então, se o desafio da clínica gestáltica é favorecer a awareness, se o sujeito está no vivido, eu não preciso estar aflito, estar antecipando uma nomeação. Pelo risco de que, se eu nomeio, eu retiro esse sujeito aquilo que deveria ser minha tarefa favorecer. Porque essa experiência, eu não preciso da aflição, porque essa experiência, na sequência, ela vai ser nomeada. Né? Eu não preciso ter pressa para nomear. Ela será nomeada. Tá? Em algum momento... Diga, Vitória. É que sim, diante disso que você está falando, concordo em gênero, número e grau. Eu acho que é isso mesmo. Às vezes, nomear é até limitar, encaixar dentro de uma coisa que não abarca o suficiente, né? Mas eu acho que o que fica diante do que ele traz é que as nossas experiências, elas sempre produzem um sentido, né? Eu acho que uma das principais ideias dele é isso, e de que não necessariamente esse sentido vai ser nomeado, mas na verdade ele precisa ser sentido, né? No âmbito mais sensível, e que quando ele vai falar sobre essa questão da fala, é quando a gente vai partir para nomear, e isso vem dentro desse sentido que já foi produzido, né? Mas que não necessariamente tem que produzir, ser nomeado, mas a gente ter a noção de que qualquer e toda experiência que a gente tem produz aí digamos que uma resposta, entre várias aspas, né, no nosso corpo, e que a gente precisa estar atento a isso, né? Pronto. Aí, só para complementando, né, Vitória, a tua recolocação me dá a oportunidade de também, né, explicar melhor algo. Não é que a gente não possa falar, né? A gente pode sim falar, a gente pode construir alguma forma de interlocução, mas uma interlocução que esteja ainda ancorada nesse princípio da fala primeiro, né? Assim, que não é uma fala que pensa sobre, não é uma fala que encerra o significado, mas é uma fala que dá sequência no vivido, né? O vivido é que é o fundamental. E aí, novamente, assim, o vivido é o fundamental, então eu posso sim me implicar nesse vivido, né? Permanecer junto ao outro nesse vivido, isso é intercorporeidade.
sem temer que a gente não, né, a gente vai nomear essa experiência, né, numa sequência até breve, né, isso será nomeado, né, então, fazendo aqui uma primeira observação disso, né, mas vou seguir aqui um rigor para que a gente entenda, né, porque a gente está começando a falar já sobre essas possibilidades do corpo na clínica gestáltica, e eu quero frisar um pouco nessa ideia do que o corpo aponta, né, para uma ontologia gestáltica. A professora Mônica, ela desenvolve justamente, né, nesse artigo, o lugar do corpo em gestalterapia, dialogando com Merleau-Ponty, ela tematiza esse lugar do corpo, e aí aponta, né, para duas categorias que são fundamentais, né, corpo e corporeidade, né, num diálogo provocativo com a nossa abordagem, para indicar, principalmente, né, de que da relação entre corpo, né, com o mundo da experiência, onde ela pontua que o corpo é justamente a sede do encontro sujeito-mundo. Tá? Há uma máxima, né, no pensamento do Merleau-Ponty, que denuncia justamente esse modo característico da gente pensar o corpo. De um modo geral, todos nós acreditamos que o corpo é algo que eu tenho posse, né? É o meu corpo. O Merleau-Ponty, ele subverte isso para dizer, eu não tenho um corpo, eu sou um corpo. Tá? E, novamente, né, eu quero provocar vocês a refletirem sobre as experiências de vocês. Tá? Pensem, por exemplo, né, como ser mulher no Brasil implica, né, uma série de experiências. Eu costumo dizer, né, eu sou um homem que, quando eu vou sair de casa, eu não paro e fico vigilante com relação a como a minha forma de me vestir vai ser interpretado pelas outras pessoas. As mulheres, na nossa cultura, de um modo geral, saem e levam em consideração, né, essa vestimenta e as pessoas que vão encontrar. Tá? Então, isso já é um primeiro elemento ali que fala dessa ideia, né, do que me parece que é a noção do Merleau-Ponty de que somos um corpo, né? Há algo que é anterior à forma como a gente nomeia, a forma como a gente significa a experiência, que atua na nossa experiência, né? Isso é função id, né? Mesmo que eu não tenha consciência disso. Tá? As reflexões, por exemplo, sobre a política da branquitude no Brasil, né, mas isso também em outros países, vão sugerir, por exemplo, né, um processo de subjetivação, né, em que as populações, os povos, os sujeitos pretos, né, introjetam uma representação muito negativa sobre os seus corpos. Né? Muitas vezes o homem preto, né, o homem negro, ele é interpretado como um sujeito potencialmente violento. Né? Na relação com o outro, né, se eu estou andando numa rua e o professor... como é, rapaz? Agora me esqueci o nome dele. Depois eu me lembro. Né, mas vou ilustrar o que ele fala. Né? Numa conferência em que ele desenvolve ali por volta do início do século, né? O professor Mário Sérgio Cortella, tá? Aí ele situa isso, né? Sobre o nosso racismo estrutural. Né? E ele diz, pessoal, né? O racismo é uma condição
a partir do qual fomos subjetivados. Né? Se a gente está andando na rua, por mais que seja difícil para a gente admitir, mas se eu cruzo com uma pessoa branca, eu vou agir de uma forma. Se eu cruzo com uma pessoa preta, uma tendência é eu agir de outra forma. Por quê? Porque os corpos, eles são apresentados, eles se apresentam a nós a partir desses elementos da nossa cultura. Então, a gente pode pensar justamente isso, né? Assim, eu sou um corpo. Então, o corpo das mulheres. Né? Então, os nossos corpos, eles são corpos históricos, eles são corpos políticos. Né? Então, inevitavelmente, quando estivermos lidando com uma pessoa, no contexto da clínica ou no contexto institucional, eu vou estar lidando com esses corpos que são corpos políticos. Tá? Não é só o corpo, né, de 1,66 m, que é o meu, e de 76 quilos. Eu estou lidando com um corpo que é o corpo de um homem. E como diz o Pierre Bourdieu, né, a condição masculina é, por princípio, no Ocidente, uma condição de privilégio. Então, quando eu falo, né, eu posiciono o meu corpo de uma forma confiante. Por quê? Porque eu sei que numa cultura como a nossa, o fato de eu ser homem vai favorecer, né, uma disposição à minha fala que é diferente de se estiver falando ali uma mulher, né, o um homem travesti, certo? Então, a gente entender isso, né? Assim, eu queria trazer esse resgate, né? O corpo é a sede, né, desse encontro sujeito-mundo. Eu só ler aqui um pouquinho, né? A Jéssica pontua. Eu acho interessante no pensamento do Merleau-Ponty em relação ao nosso corpo, quando perdemos o membro do corpo, temos a sensação e a percepção de que ainda estamos com ele e até sentimos. Isso acontecer devido ao nosso vivido. Né? Perfeito. Isso também se explica, né, no sentido neurológico. Né? Também, Jéssica, também se explica. Né? A história da dor do membro fantasma, mas também se explica ali pelo vivido. Então, a professora Mônica Botelho Alvim, ela destaca que o corpo dirige-se intencionalmente ao mundo e é parte fundamental para a aparição do mundo. Ou seja, quando entendemos que o corpo é essa sede do encontro sujeito-mundo, a gente vai entender que existe sempre uma dimensão dialética entre uma realidade, né, dos corpos objetivos e os corpos subjetivos, né, de que não existe, né, e aí é uma superação, de certa forma, né, das doutrinas, né, racionais e das doutrinas empíricas, né, assumindo que naturalizantes, né, de que já existe um mundo objetivo, né, e um sentido objetivo no mundo, que o sujeito vai simplesmente ali e captura, ou, né, as doutrinas mais empiristas que sugerem que o mundo é eminentemente subjetivo, né? O Merleau-Ponty, ele supera também esse dualismo para apontar que nem existe simplesmente objetos que são objetivos, né, naturais, e nem objetos que sejam eminentemente subjetivos. Né? É por meio do corpo que se dá a constituição de sujeito e mundo. A professora Mônica Botelho Alvim vai acrescentar ainda, né? É a experiência da corporeidade que se constitui como essa ação no mundo, ou seja, o corpo é um campo perceptivo prático que denota a existência de um sentido de possibilidade, um eu engajado que se estende para o mundo. Tá? Então, assumindo aqui os termos do Merleau-Ponty, né? O corpo
é um ser vivente, né? Ou seja, ele vê e ele é visto. O corpo é sensível, né? Ele é tocado ao mesmo tempo em que toca, né? E o corpo, ele é mobilizado, né? Ele age como também ele recebe, né? Ele vive uma certa passividade sobre essas ações do mundo. Para indicar isso, né? De que é sempre um processo de mútua constituição homem-mundo. O Merleau-Ponty faz uso de uma imagem que eu acho muito precisa, né? Me esqueço agora, a professora que retoma numa conferência essa imagem. Mas a imagem é a imagem de duas mãos que se enlaçam e que se espremem, né? Se vocês fizerem isso, né, que eu estou tentando aqui reproduzir, observem aqui na imagem pequenininha, o Merleau-Ponty ele vai dizer, num dado momento, a gente não consegue mais diferenciar o que é uma mão direita, né, a mão direita da mão esquerda, né? Ou seja, esses limites do que constituem a mão direita e do que constituem a mão esquerda, eles acabam sendo imprecisos, né? E ele utiliza essa expressão justamente para problematizar essa separação entre sujeito e mundo, né? Para indicar que sujeito e mundo, né, são mutuamente constituídos, né? E essa mútua constituição vai encontrar justamente a morada, né, neste corpo. Certo? Beleza? Pontua a professora Mônica Botelho Alvim, ainda nesse artigo, tá? Durante o processo de neurotização social, que representou o racionalismo, o pensamento, né, que representou o pensamento racionalista, cientificista e dualista, o corpo é reafirmado num lugar de dimensão invisível, ambígua e impura, que deve ser alijada, retirada de cena. Né? A própria moral do mito da caverna do Platão. Né? Sim. Que o Peus subverte. Né? O Peus diz, resgate os seus sentidos, né, e perca a sua cabeça. Né? Complementa, né, professora Mônica? Podemos dizer que a gestalterapia, quando propõe concentrar-se na estrutura da situação concreta para restabelecer o fluxo de awareness, propõe reaprender a ver o mundo. Corroborando as propostas de Laura Peus, entendemos que os conceitos da gestalterapia são filosóficos e estéticos. Estou destacando isso porque, né? Porque é justamente por meio do resgate dessa experiência estética que o corpo vai ter lugar na clínica gestáltica. Tá? Porque se o corpo, tal como no pensamento do Merleau-Ponty, se o corpo em gestalterapia for mais um objeto, né, dessa racionalidade, a gente não promove efetivamente a integração na experiência que o fluxo de awareness pressupõe. Tá? Porque a gente pode ficar olhando, né, de forma objetiva esse corpo, né? O Luiz está com a cabeça levemente inclinada, agora ele mexeu um pouco assim, agora ele bota a mão no queixo, né? Assim, esse olhar objetivo sobre o corpo do outro não é fundamentalmente o desafio da clínica gestáltica, né, quando tematiza o lugar do corpo na experiência. Né? Tem um livro, né, o Minha Pele, hoje eu estou péssimo com nomes, pessoal, Dormir Mal é o do... Me lembrem quem é o autor do livro, Minha Pele?
aquele ator baiano, Lázaro Ramos. Perfeito, Lázaro Ramos. O Lázaro Ramos, ele descreve no livro, né, a experiência dele, ele jovem, sai da Bahia e vai para o Rio de Janeiro, e aí, né, começa a desenvolver os seus trabalhos, ganhar uma notoriedade, e num dado momento, né, alguém chega para ele e o nomeia como um sex symbol, como alguém que é bonito, como alguém que desperta, né, o desejo nas outras pessoas. E ele fala nesse livro do estranhamento dele. Né? Assim, como é que eu, né, um homem negro, nordestino, posso ser um sex symbol? Quando ele percebe esse estranhamento na própria experiência, ele se dá conta de todos esses introjetos, né? Ele não usa esse termo no livro, né? Eu, como gestalterapeuta, é que estou atribuindo isso, né? Assim, quais são os introjetos, né? De que o corpo negro não pode ser um corpo bonito. Né? Aquele membro no Necropolítica, né? Ele vai descrever, por exemplo, a forma como alguns homens brancos, alguns homens negros desejam os corpos de mulheres brancas, né? Naquilo que na comunidade negra chama-se do palmitar, né? É o desejar, é o constituir relação com uma mulher branca, né? Ou seja, assume-se que o corpo desejável é o corpo da mulher branca, né? Aquele que é possível, né, favorecer um determinado status a este nome negro seria a constituição dessa relação com uma mulher branca, né? E aí o quanto isso está ali, né, sendo constituído de forma muito inconsciente, né? E aí pensando esse lugar do corpo, né, como função id, tá, pessoal? O lugar do corpo na experiência como função id. Então, quando eu estou cansado, né, e eu olho, né, para as outras pessoas e digo assim, ai, rapaz, esses dias eu estou com tanta preguiça. Aí eu gosto de provocar, né, perguntando, é preguiça ou cansaço? Porque a gente vive, né, a experiência de uma ditadura da produtividade que parece que a gente precisa estar a todo momento alienando do corpo, né, essas expressões da fadiga. Então, uma forma de perverter a nossa experiência de fadiga é chamando isso não de cansaço, mas de preguiça. Faz sentido? Então, a gente, né, aí para pontuar, né, somos corpo. Esse corpo está se anunciando, né? É um corpo fadiga, é uma vida fadigada. Aí eu estou, como a Laura Peus nos provoca, alienado disso que esse corpo comunica, constituindo minha experiência só pensando, mas tem um monte de coisa para fazer, né? Eu não posso encerrar meu dia agora, eu não posso encerrar minha semana agora, né? Ainda há muito o que fazer, enquanto o meu corpo, né? E aí eu estou trazendo assim uma dupla dimensão do corpo, que né? Essa dupla dimensão de corporeidades que são vividas a partir, né, desse caldo de cultura que é a nossa, que diz, né, produza, 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 e aliena, né, uma fadiga. O Byung-Chul Han fala bem disso na Sociedade do Cansaço, em outros livros, aliena essa fadiga para que possa dar conta, né, desse valor de produtividade que caracteriza o neoliberalismo. O ideal neoliberal. Faz sentido? Beleza? Estou aqui atento ao tempo. Gosto muito
disso que o Sérgio e a Ana Ginger pontuam, porque eu acho que tem um elemento aqui bem provocativo, né? A Ana Ginger e o Sérgio Ginger vão dizer: a atenção ao corpo é permanente entre todos os gestaltistas, que observam postura, respiração, olhar, voz, microgestos. Mas muitos deles não interferem muito diretamente no corpo do cliente. Percebam, tá, pessoal? Eu tô me deslocando um pouco mais dessa reflexão mais, né, do lugar do corpo na ontologia gestáltica para começar a desenvolver com vocês aqui uma coisa sobre a clínica gestáltica, né, o lugar do corpo na clínica gestáltica. Então, a Ana Ginger e o Sérgio Ginger vão dizer é inerente ao gestalterapeuta estar atento ao corpo. Não estar atento ao corpo é uma imperícia dos gestalterapeutas. Tá? Porque a gente observa não só o que é dito, mas como é dito. Em que tom de voz. Né? Teve alguém lá no grupo que escreveu, acho que foi no... Diana, eu vou mandar depois, eu esqueci, uma correria hoje, o dia foi uma correria, eu esqueci de fazer, aí mando lá no grupo, tá? Peço desculpas aí por essa desatenção. Mas o que eu estava dizendo, alguém lá acho que foi no Instagram, né? Quando a gente fez a divulgação das novas aulas e tal, aí alguém disse lá, assim, pô, muito legal, né? Os professores falam, né, de temas com muita vivacidade, com muita paixão, né? Sinalizando que gostam muito, né, do que se propõe a fazer. Né? Então, é isso, nós gestalterapeutas estamos atentos, né, a isso, né, ao conteúdo da fala, mas a forma também. Né? E essa forma, ela tem elementos aí que são, de forma privilegiada, anunciados pelo corpo. Tá? Então, aqui eu já estou me deslocando um pouco da ideia, né, do corpo como função id, né, aquilo que o professor Marco César e Baldomero resgata na teorização do Gutmann como uma fisiologia secundária, tá? Para pensar efetivamente esse corpo que acaba sendo tomado como objeto da clínica. Tá? Mas aí eles provocam, né, a Ana Ginger e o Sérgio Ginger provocam. Apesar de os gestalterapeutas olharem para o corpo, levarem em consideração essa dimensão da experiência vivida no corpo, muitos deles não trabalham de forma direta com o corpo. Né? E aí eles complementam, né? Só raramente utilizam o corpo de modo ativo ou interativo. Preferem observá-lo e interpretá-lo verbalmente. E aqui há uma questão que é bem interessante, né? Sim, há um potencial muito grande no trabalho gestáltico para que a gente desenvolva isso, né? Sim, pedindo que a pessoa focalize em algo, amplie a awareness sobre algo que foi dito, sobre intencionamento, né? Assim, uma dor que está localizada, uma sensação. Né? Eu tenho tentado aprofundar o entendimento, né? O professor Enio Pinto também corrobora nesse sentido, de pensar, por exemplo, as ansiedades como uma experiência que se constitui, em parte, porque a gente tem pouca consciência sobre a nossa experiência sensível. Então, um caminho para a clínica das ansiedades seria um resgatar essa experiência sensível. Né? Quanto mais integrados, né, nessa dimensão sensível da corporeidade, penso que
menos suscetível estamos a essas vivências mais agudizadas de ansiedade. Né? Por quê? Porque conseguiríamos ali, de certa forma, fazer aquilo que o professor Enio Brito Pinto nos provoca, que é esse diálogo com a ansiedade, com a nossa experiência afetiva, com a nossa experiência de sujeitos sensíveis, afetáveis, né? de uma integração da nossa própria experiência enquanto sujeito corporal. Tá? Tranquilo? Beleza? Então, há uma provocação aqui para isso, né? Assim, podemos trabalhar o corpo na medida em que o sujeito fala, né? Podemos trabalhar o corpo, inclusive, como silêncio. O nosso corpo também se expressa na forma de silêncio, né? Quando a gente está ali, a gente tem um textinho bonito, que é o texto do Paulo Barros, né? Me foge um pouquinho com precisão o título, né? Mas é o Bruxo, o Terapeuta Elefante, outras histórias, o Narciso, acho que é isso mesmo, o Bruxo, o Terapeuta Elefante, o Narciso e outras histórias psis. É um livro difícil de ser encontrado, mas bem legal, com historinhas bacanas. E tem um dos textos que o Paulo Barros desenvolve, né, esse texto, um texto antigo, que ele fala da figura do terapeuta elefante. Né? E ele diz que certa vez conheceu um terapeuta elefante que abanava, né, as orelhas sempre que um determinado modo de presença mais privilegiado se fazia, né, por parte do cliente, por parte do consulente, por parte do paciente. Né? Então, um determinado modo de presença do Luiz começa a se constituir, e aí o terapeuta ali, sensível, disponível, atento, né, começa a perceber isso e as orelhinhas dele começam a balançar. Né? De modo geral, é o que a gente faz quando a gente está mais confortável aqui, né, no sofá, na poltrona, e aí a pessoa começa a trazer um conteúdo, né, nesse modo de presença mais qualificado, e a nossa postura corporal muda. Né? Ou seja, o lugar da experiência do corpo na clínica gestáltica diz não só da experiência do outro, do paciente e do consulente, diz também da minha própria experiência de corpo como terapeuta. Tá? Me faço entender? Beleza? Quando eu me emociono com a experiência vivida e compartilhada ali. Eu sempre falo isso, assim, eu sou um terapeuta chorão. Eu choro bastante, né? Se tiver uma semana que eu não choro com os meus pacientes, tem alguma coisa errada. Aí eu sempre pontuo, tá, pessoal? Não é um choro que o paciente sai ali do lugar dele e pergunta se eu estou bem, não, né? Eu sempre explico isso melhor, né, para que a pessoa não fique assim, foi Maria, o João Vitor, né, que se diz um terapeuta experiente, é alguém que fica ali chorando com a experiência do outro, né, desmoronando. Não é desmoronar. É uma expressão da humanidade do outro e da minha humanidade. Tá? É uma expressão de que esse sujeito é um corpo afetável, né, e que me afeta também. Né, e que a gente vive a nossa experiência nessa integralidade. Lembrando da Aura, né? O corpo dela está a serviço do outro. Como diz o Heister, né, de que o terapeuta é o steward, né, está a serviço, ao menos momentaneamente, da experiência do outro. Então, o meu corpo, a minha experiência está a serviço do outro. Né? Não que ele precise interromper aquilo que ele compartilhava, né, e o que compartilhávamos, para perguntar se eu estou bem. Eu estou bem. Né? E é justamente por estar bem que eu consigo ser inteiro e não ficar me interrompendo, né? E nem interrompendo as minhas expressões na relação com o outro. Mas eu acho que tinha a Stephanie querendo falar alguma coisa. Alguém queria falar.
Dou espaço agora. Oi, sou eu, a Jéssica. Oi, a Tá me Jéssica. ouvindo? Desculpa. Estou, sim, perfeito. Eu achei interessante essa fala de observá-lo e interpretá-lo, né? Assim, um exemplo, eu vendo o Luiz, por exemplo, num vídeo, né, agora, neste momento, ele com a mão assim, tudo bom? Eu posso interpretar, assim, com um aspecto cansado, por exemplo, né? E outra pessoa pode interpretar de uma forma diferente da minha, mas só ele sabe, né, o que ele tá, o vivido dele. Aí é uma pergunta na clínica, né, como a gente não interferir, tipo, o que nosso corpo está passando e a gente acabar interpretando de forma que não é o que aquela pessoa está vivendo, né? Tipo, eu posso interpretar o Luiz Fernando cansado e outra pessoa pode interpretar ele ansioso, né, mais ativo, né, por exemplo. Mas só ele que pode saber o que ele tem, né? Então, ele explicando verbalmente, a gente vai entender o que ele tem, mas às vezes o verbalmente dele já não, o modo dele falar já é diferente do que ele diz, né? É uma coisa bem complicada, realmente, assim, para nos entender essa questão, né? Você me Pronto, entende? perfeito. Entendo sim. Agradeço a tua ilustração, tá, Jéssica? Primeiro é isso, né? O corpo como dimensão ontológica, né? Assim, é isso. Há a possibilidade de um corpo cansado, né? Esse corpo cansado fala de uma, né? Aponta uma relação com o mundo da vida, né? Então, essa é a dimensão ontológica. Mas é um corpo que também é visível, né? E por ser visível, eu vou atribuir uma determinada significação a ele. Aí a gente lembra do método fenomenológico, né? Aí aqui eu vou integrar duas coisas, tá? O método fenomenológico com o princípio gestáltico da experimentação. Então, eu posso, se eu chego para o Luiz e digo, Luiz, o seu corpo é um corpo cansado. Eu corro o risco, né, e a tua fala já traz isso, Jéssica, de dar uma significação para a experiência do Luiz que é imprecisa, porque a partir de um a priori meu. Aí o Luiz vai falar, não, João, meu corpo não é um corpo cansado, é um corpo desinteressado, tu está falando besteira hoje. Então, eu assumi que o corpo do Luiz era um corpo cansado, quando o que ele está me comunicando é que é um corpo desinteressado. Eu sei que não está não, tá, Luiz? Eu não estou interpretando assim, não. No sentido gestáltico da experimentação, eu posso dizer assim, Luiz, me chama a atenção algo no teu corpo, que eu estou falando da minha experiência, algo me chamou a atenção. E eu te convido a entrar em contato um pouquinho mais com o teu corpo. E aí ele poderia, né, se permitir ali respirar, aí eu poderia provocá-lo, né, assim, algum ponto de tensão, tem algum movimento que você queira fazer nesse momento, observa como é que está teu corpo, né? Aí é um convite à experimentação. Essa é uma via. Esse convite à experimentação é uma via. Tá? O Luiz experienciando o próprio corpo. A possibilidade, Jéssica, de eu compartilhar a minha experiência com o outro não é exatamente um erro, não é exatamente um equívoco, mas precisa de um nível de sensibilidade e confiança importante. Tá? Eu poderia chegar para o Luiz e dizer, Luiz, me chama a atenção algo no teu corpo que eu interpreto como tal coisa, né? Que eu interpreto como um cansaço. Tem um livro, né, que é o do Irving da Miriam Posner, no Vital Terapia Explicada, que eles vão justamente situar isso, né?
um dos princípios da clínica Gestalt, um dos axiomas da clínica Gestalt, é que o terapeuta é o seu principal instrumento. Então, eu posso sim, né, compartilhar, reverberar a experiência do outro na forma como eu a percebo, na forma como eu a vivo. Com cuidado para que eu não tome essa experiência como uma verdade. E aí uma coisa que eu digo, né, em supervisão é que eu posso construir a minha fala, retornando ao outro, na forma de uma interrogação. Eu prefiro, por exemplo, interrogar do que trazer uma sentença. Né? Eu poderia perguntar, Luiz, como é que está hoje, cara? Aí ele vai desenvolver um pouco mais. Aí ele vai dizer, não, cara, hoje eu estou desinteressado. Não, hoje eu estou cansado. Aí eu posso perguntar, assim, tu percebe onde é que esse desinteresse se manifesta na tua experiência, no teu corpo? Né? Aí ele vai aprofundar isso, né? Entendendo que o objetivo da clínica gestáltica é justamente essa ampliação da awareness. Né? Mas eu poderia falar diretamente para o Luiz, assim, Luiz, eu percebo assim, né? Faz sentido, não faz sentido? Tá, Jéssica? Então, são variações aqui importantes para a gente assumir como possibilidade. Acho que há caminhos que são mais frutíferos, que é justamente o do favorecer o vivido, do favorecer a experimentação, e não ir diretamente para, né, encerramento do significado no verbal. Tá? Porque quando eu vou para o verbal direto, eu corro risco, nem sempre, mas eu corro risco de já encerrar. Tá? Então, é possível que eu provoque o sujeito a ele mesmo, né, retomar o contato com a experiência, aprofundar essa experiência e aí, na sequência, dar um significado. Né? Porque eu posso chegar para o Luiz e dizer simplesmente, cara, como é que você está hoje? Qual é o sentimento que está aí agora? E aí ele começa a falar, cara, hoje eu estou desinteressado. E o desinteresse dele, ou o cansaço dele, não ter relação direta com o João Vitor, que está dando aula aqui, mas com algo que diz, né, das outras relações dele. E aí o foco no cansaço sai disso que estava, né, aparecendo nessa relação direta, mas que diz a experiência do Luiz e a gente vai poder aprofundar isso. Né? O que é que tem de cansaço, o que é que tem de desinteresse na experiência do Luiz. Mas eu ainda estou a serviço disso. Né? A minha experiência, só para compartilhar, tá? Uma possibilidade aí de uso disso. Eu lembro de um processo que eu acompanhei, de uma cliente, ela começa, né, a sessão dela ali, tá, uma sessão, né, bem bate-papo e tal, e ela, nesse movimento, né, bem tranquilona, assim, aquela sessão que parece que vai dar muita coisa, aí eu começo a sentir, pessoal, uma sensação de angústia, uma vontade de chorar. Aí eu disse assim, checo na relação, né, assim, que ela está trazendo não corresponde ao meu sentimento, né, na experiência do campo, né, da relação terapeuta-cliente. Aí eu conferi comigo, né, assim, tem algo que ela está falando que está mobilizando alguma coisa, um tema, é uma questão pessoal minha, aí eu não consegui identificar, né, confiei que não tinha uma relação direta comigo, né, com a minha história pessoal, com a minha vivência pessoal. Aí, num dado momento, né, para não me alongar muito aqui na ilustração, eu chego para ela e digo, fulana, você está falando, né, e já tem alguns minutos que eu estou com um sentimento choroso. E eu não consegui conferir comigo e não consegui identificar isso em mim, né, que eu estou retornando para ti. Na hora que eu falo,
ela começa a chorar. Tá? Aí a gente, né? Aí ela pegou e falou, né? Eu estou falando isso, tá, pessoal? Trazendo esse exemplo, mas com todo o cuidado aqui para não sugerir algo muito mágico, né? Assim, a Aline colocou ali assim, que terapeuta fantástico, maravilhoso. Essa é uma habilidade que a gente vai desenvolvendo e que é possível, não só na gestalterapia, mas em outras abordagens, tá? Essa sensibilidade, essa intuição, ela é possível também. Precisamos fazer um bom uso disso, né? Não sermos confiantes demais, mas naquela relação específica é muito tranquila falar isso. E eu estava aberto, por exemplo, para que ela chegasse para mim e dissesse assim, não, João, não tem nada a ver com nada choroso, não. Leva para a tua terapia, leva para a tua supervisão aí, né? Isso tem a ver contigo, não tem a ver comigo. Então, eu me arrisquei. Né? Se eu tivesse errado, seria desastroso? Não, não seria. Para aquela relação específica, não seria. Tá? Então, algo veio, né? Que é isso, né? De um diálogo de intercorpos. Tá? Tem um outro textozinho, esse só do Sérgio Ginger, né? Porque nesse livro específico, Gestalt é uma terapia do contato, a Ana e o Sérgio desenvolvem tanto essa ideia de um diálogo entre corpos, né? O corpo do terapeuta e o corpo do consulente, o corpo do cliente. Mas, num outro livrozinho, que é o Gestalt, a arte do contato, o Sérgio, ele desenvolve isso, né? Então, há um diálogo do meu corpo com o corpo desse cliente. Isso é uma possibilidade muito concreta, né, de ser vivido na clínica gestáltica. Então, acrescenta, né, o Sérgio e a Ana Ginger, os princípios teóricos fundamentais, a metodologia específica da Gestalt não implica a obrigação de uma mobilização corporal. Não requerem, em absoluto, a intervenção ativa no corpo. Aí eu acrescento, por mais que haja um potencial, ninguém é obrigado a. Tá? Mas fica uma provocação. Né? A Jean Clark Juliano, no livrozinho Arte de Restaurar Histórias, ela diz, né, que todo terapeuta tem a sua caixinha de ferramentas. É função do terapeuta, do bom terapeuta, e tomando consciência, né, do que eu levo para a minha clínica. Né? Eu não levo só eu, né? Eu levo uma bagagem existencial, um conhecimento teórico, habilidade técnica para desenvolver alguns recursos, trabalho com alguns recursos ali na clínica. Então, a Jean Clark chama isso da nossa caixa de ferramentas. Todo terapeuta tem. Né? Algumas pessoas, a Lica vai ter uma caixa de ferramenta com 6.000 itens, e outras pessoas vão ter uma caixa de ferramentas com 100 itens. Né? Eu estou dizendo que a Lica é muito boa, e tá, pessoal? Então, o que importa é qual é a minha caixinha de ferramentas. Né? O que é que eu faço bom uso? Se eu só tenho 100, eu posso me desenvolver para ter 200? Posso. Como é que eu faço isso? Experiência pessoal, o que eu vivo. Né? Eu, por exemplo, como terapeuta, como pessoa, eu fui viver, por exemplo, o teatro espontâneo do psicodrama. Né? Então, teve um período da minha vida que eu me permiti viver o teatro espontâneo. Num determinado momento, fui para terapia pessoal, depois fui para terapia de grupo, depois fui para terapia corporal, depois fui para a biodança, né? Depois fui para a prática de meditação. Tá? Então, o que eu vou me permitindo? Fiz cursos, né? Fiz uma formação de 1 ano e meio com a Lica em recursos terapêuticos. Um dos módulos era justamente sobre trabalho corporal. Então, são coisas que fazem, né, da minha caixinha de ferramentas de 100 itens ir para 200, 300, 2.000. Tá? Então, todo mundo tem sua caixinha de ferramentas. Mas vai chegar um cliente, um paciente, um consulente,
vai trazer uma ferramenta que não é minha, do João Vitor, é dele. E aí vai ser importante que eu tenha recursos para favorecer um bom uso da ferramenta que é dele. Eu já atendi uma pessoa que era artista plástico, né? E aí a gente fez um ótimo uso dessa habilidade dele. Tá? João, tu é artista plástico? De forma nenhuma. Se eu fosse artista plástico, com certeza eu estava morrendo de fome. Mas quando é a experiência do outro, quando é um recurso do outro, é capaz de fazer um bom uso disso e integrar com ferramentas que são minhas. Tá? Tudo isso para frisar, não somos obrigados, tá? Mas é interessante que vocês tenham o mínimo de recursos possíveis para um trabalho, porque é possível que chegue o Luiz na clínica da Jéssica e diga assim, eu quero trabalhar aqui esse corpo. E a Jéssica vai dizer assim, trabalhar o corpo não é um recurso inato meu, inerente, visceral meu, mas eu sei como trabalhar. Não é algo que eu desenvolvo como regra em todos os processos, mas é algo que eu tenho, né, um suporte mínimo para lidar com aquilo e aprofundando esse suporte, né? O autossuporte do terapeuta para acolher, para trabalhar a experiência de ser heterossuporte dos pacientes. E aí, para complementar, né, aquilo que o Sérgio e a Ana Gênesis dizem, entretanto, a meu ver, né, deve ser a nosso ver, né, porque é um livro em coautoria, não há por que privar-se de uma poderosa alavanca terapêutica que contribui para a intensidade e profundidade do trabalho. A Catiúcia está colocando aqui no chat. É muito bom essa partilha da experiência. É isso, né? É uma possibilidade, tá, Catiúcia? Não é uma regra, né? Ela pontua, né? Se permitir emocionar-se, a conexão, né, que se estabelece, né? Às vezes uma conexão muito intuitiva, né? E que eu compartilho com o outro, de uma dimensão de humanidade, né? Isso na colocação aqui da Catiúcia, né? De uma dimensão da humanidade do terapeuta, que é para além da técnica, né? E aí eu vou frisar, essa afirmação, né, do interhumano, ela é também uma técnica, tá, Catiúcia? Ela não é só uma técnica, mas ela é também uma técnica. Vide o trabalho do Heisner, né, da Laine Jacobs, no Relação Pura em Gestalterapia, ou no de Pessoa a Pessoa, que é exclusivo do Heisner, né, ou em outros livros, né, que tematizam sobre a dimensão dialógica da relação terapêutica. Para encerrar, tá, pessoal, eu trago ainda outra pista que aponta para um campo bastante fértil, que integra não só, né, esse bom uso do corpo como recurso terapêutico, tá? Como integra a perspectiva do psicodrama, da atuação mais dramática. Então, a Adriana Schneck, que é uma gestalterapeuta uruguaia, ela tem alguns livros, né? Eu trouxe esse em específico, que é o livro mais clássico, talvez, dela, né? Que é o Los Diálogos del Cuerpo, em que ela propõe um enfoque holístico da saúde e da enfermidade, afirmando que as pessoas falam de suas enfermidades ou do que têm vivido como se não fosse algo próprio. O que acontece é que não sabe nem crê que aquilo que o faz sofrer, aquilo que se expressa de um modo tão inaceitável, é parte de si mesmo. Aquilo de que sofre é simplesmente uma enfermidade. No outro trecho desse livro, né, ainda no prefácio, eles dizem, né, assim, que a gente tem assumido na nossa cultura um processo de alienação da nossa consciência
corporal que a gente atribuiu ao outro a consciência, a sabedoria do nosso próprio corpo. Tá? E aí ela nos provoca nesse sentido, né? Da necessidade de um resgate. E aí como é que ela facilita esse resgate do corpo na clínica dela, né? Ela propõe um diálogo. Né? Então, se uma pessoa tem enxaqueca, né? É uma expressão somática, ela propõe um diálogo. Se uma pessoa tem uma alergia, né? Ela propõe um diálogo. Se uma pessoa tem fibromialgia, ela propõe um diálogo. Se a pessoa tem uma depressão, né? Ela entende que essas expressões somáticas são expressões disso que constitui a nossa própria dimensão ontológica, que é a ideia de que somos corpo-vida. Tá? Não é simplesmente que eu tenho um corpo e que existem processos psicológicos que estão se manifestando nesse corpo. Né? A ideia de psicossomática que ela retoma, inspirada na gestalterapia, inspirada no Kurt Goldenstein, é um princípio que está ali no pensamento do Merleau-Ponty. Né? Somos corpo-vida. Para encerrar, né, fechando aqui um ciclozinho, o pensamento do Goldenstein é um dos pensamentos que inspiram o próprio Merleau-Ponty. Tá? Então, como aponta, né, a professora Mônica Botelho Alvim e a Vitória, né, no TCC dela, né, esse diálogo gestalterapia, Merleau-Ponty, o lugar do corpo na ontologia e o lugar do corpo na clínica gestáltica é uma experiência excepcionalmente potente. Tá? João, eu preciso ser, então, um terapeuta corporal gestáltico? Como diz o Sérgio Anangin, você não precisa, mas é possível que em alguns processos você está instrumentalizado para isso, seja muito bom para as pessoas que você acompanha. O que não é interessante é que você não compreenda qual é o lugar do corpo na experiência humana, o quanto a dimensão da corporeidade nos é constitutiva. Tá? Isso seria um prejuízo para pessoas que vocês vão acompanhar hoje e no futuro. Beleza? É isso. O que temos... Posso disponibilizar, tá, pessoal, esse slide no grupo sem problema. Compartilhe lá. Algum comentário? Eu falei quase sozinho hoje. Perdão. Vou falar igual na missa. Falem agora ou cale-se para sempre. É isso? Nos votos lá, né, do casamento. É isso. Pessoal, temos mais 6 aulas, né? 6 aulas, 5 aulas. 5 aulas. Temos mais 5 aulas. E fica aí o convite, vamos fortalecer, vamos cuidar dos próximos professores, né? Para que a gente não esvazie as nossas segundas. Temos ótimas discussões ainda por desenvolver. E a aula fica disponível lá no YouTube, sim, tá? Para o tempo que o YouTube existir. Beleza? Beijos, boa semana. Quem tiver cansado, descanse, escute o corpo. Né? Quem tiver com preguiça, acolha a preguiça. E se precisar colocar em movimento, se coloque em movimento. Beijos, beijos.